Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos e que alegria poder estarmos juntos, mais uma vez reunidos, para poder então nos iluminar e nos alimentar da Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, que quer então iluminar toda a nossa caminhada de fé. Chegamos então a esse domingo, dia 3 de dezembro de 2017, onde nós então celebramos o primeiro domingo do Advento e também iniciamos um novo ano litúrgico, onde o evangelista São Marcos irá nos acompanhar no decorrer de todo esse ano. E vamos então ver as leituras propostas para esse primeiro domingo do Advento. Nós temos então na primeira leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 63, versículo 16b, depois capítulo 17, versículo 19b, depois capítulo 64, versículo 2b até o 7. Então, essa primeira leitura são várias partes aí do livro do profeta Isaías. Salmo responsorial, Salmo 79, que é também do profeta Isaías. Lá Isaías, capítulo 79. Segunda leitura de hoje, nós temos então aí a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 3 a 9. E o evangelho proposto, o evangelho de São Marcos, capítulo 13, versículos de 33 a 37, que vai nos narrar o seguinte. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado, ficai atentos, pois não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que, ao viajar, deixou sua casa e confiou a responsabilidade a seus servos, a cada um sua tarefa, mandando que o porteiro ficasse vigiando. Vigiai, portanto, pois não sabeis quando o Senhor da casa volta, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer. Não aconteça que, vindo de repente, vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, iniciamos então um novo ano litúrgico, também um novo tempo, o tempo do Advento. Advento, que provém então do latim adventus, que significa vinda, chegada. E assim então nós podemos compreender a proposta desse tempo do Advento, que tem origem lá nos primeiros séculos, onde os primeiros cristãos viram a necessidade de poder então celebrar, ou melhor dizendo, antes de celebrar o Natal, de poder então se preparar, porque esse não é um evento qualquer, mas que marcou e mudou para sempre a história da humanidade. Tanto que o nosso tempo cronológico é marcado por antes de Cristo e depois de Cristo. Então não poderíamos então celebrar um evento desse porte de qualquer jeito. Seria então necessário uma preparação. E aí então surge o tempo do Advento, onde então nós estamos nos preparando para poder acolher Jesus, que já veio uma vez, mas que virá numa segunda vinda gloriosa, para julgar vivos e mortos. Então, o Advento quer nos proporcionar, nos preparar para acolher Jesus, que quer nascer a cada ano em nossa vida, não mais numa manjedoura, no meio dos animais, mas sim no coração de cada um de nós. Essa é a manjedoura onde o menino Jesus quer nascer. E assim então, faz-se necessário algumas orientações para podermos viver bem esse tempo. Onde então nós vamos perceber na liturgia que algumas coisas mudam, a começar pela cor dos paramentos, roxo, mas não um roxo igual ao tempo da Quaresma. E aqui então de fazer-se uma distinção. Quaresma é um tempo, sim, de penitência, jejum, de silenciar. O tempo do Advento não. Ele é claro, um tempo também de sobriedade, de reflexão. Fazemos uma avaliação da nossa vida, aproximando, o final também do nosso ano civil. Somos chamados a fazer um balanço também na nossa vida, e principalmente na nossa vida de fé, a nossa caminhada de fé. O que nós, então, precisamos ainda melhorar? O que nós conseguimos alcançar no decorrer desse ano? E onde nós podemos, então, chegar ou melhorar? Traçar também metas.
e viver bem então o tempo do advento vai nos ajudar a poder então mergulhar nessa riqueza que é esse tempo de preparação para o Natal. E como dizia então, na liturgia nós vamos então ter a companhia da coroa do advento, onde então essa coroa é composta por 4 velas, sendo que a cada domingo nós vamos acolhendo uma das velas, e a cada domingo então ali vai se completando aquela coroa, marcando para nós a proximidade do Natal. E é interessante porque 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Então, quando essas 4 velas estiverem acesas, mostra para nós que a luz, que é o menino Deus que há de vir, ela então já se faz presente nos 4 cantos do mundo. E assim então, também iremos silenciar o Glória, para que nós possamos então ali mergulhar na riqueza, na profundidade da liturgia, das leituras propostas para esse tempo. E assim nos preparar bem e possamos então celebrar o Natal como pessoas renovadas, preparadas, e aí vivendo toda a proposta desse nosso tempo litúrgico. E assim então podemos agora entrar nas leituras de hoje, que nós podemos então perceber que traz para nós uma palavrinha-chave nesse primeiro domingo. A palavra vigiai. É o que nós ouvimos então na última palavra de Jesus no Evangelho. Vigiai. E é interessante porque Jesus vai mostrar para nós como deve ser essa vigilância. E é claro que vigiar não é você cruzar os braços, simplesmente ficar esperando alguém. Não. Jesus então diz aos seus discípulos e para cada um de nós como deve ser essa atitude de vigilância. É o que nós acabamos então de ouvir no Evangelho de São Marcos. Primeiramente, o evangelista vai então nos falar para que nós possamos então ali ficar atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. E assim então é interessante porque ele também narra como o homem que vai partir para o estrangeiro e chama os seus empregados e deixa sobre a responsabilidade deles a sua casa. E assim então ele diz a cada um como deve ser. Ora, é para ficar aguardando, mas também trabalhando. E para nós, enquanto discípulos missionários do Senhor, é trabalhar para a construção, a edificação do reino de Deus. É assim que o Senhor então espera que encontrar cada um de nós quando Ele vir na sua segunda vinda gloriosa. E diz então ao porteiro, vigiai. Porque se nós descuidarmos, e sabemos muito bem, as pessoas que trabalham como vigilantes, elas têm que estar sempre atentas, fazendo rondas, porque no mínimo detalhe o ladrão pode vir e assaltar. E assim também é na nossa vida, na nossa caminhada de fé. No instante em que nós então vacilarmos, nós poderemos então ceder à tentação e cair no pecado e nos afastar do caminho do Senhor. Portanto, é preciso estar sempre vigilantes. E aí segue então Marcos dizendo, vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem. Muito, nós ouvimos, principalmente com a proximidade do final de ano, as pessoas então aí trazerem previsões. O mundo vai acabar em 2000 e tanto, vai acabar daqui tantos anos. Então é comum nós percebermos tipos de pessoas fazendo previsões. Agora nós cristãos não devemos estar preocupados com isso. Trabalhando, o Senhor vai nos encontrar fazendo a sua vontade. E assim não seremos surpreendidos. Portanto, não devemos ficar perdendo tempo. É triste nós percebermos também cristãos católicos que ficam aí, final de ano, em busca de revista, de previsão de signo, de horóscopo, para ver como vai ser o seu ano de 2018. Não devemos estar preocupados com isso, porque a nossa história quem faz somos nós. Se nós então confiamos, colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, deixamos que Ele conduza, vamos nos empenhar para fazer o melhor e com certeza vai vir somente bênçãos para nós. Agora, se nós ficarmos então preocupados com o que signo o horóscopo diz, nós iremos então perder tempo e nada na nossa vida vai mudar. Então, meus queridos amados irmãos, o agente de transformação na nossa vida somos nós mesmos. É claro que a graça de Deus presente em nós é sinal de bênção. Então, que nós possamos vigiar e não percamos tempo aí
quando será essa vinda do Senhor. E aí, seguindo ainda o Evangelho, vai dizer para nós que não suceda que Ele vos encontre dormindo. Então o Senhor quer nos encontrar trabalhando e não cochilando, gastando nosso tempo aí, curtindo os prazeres que o mundo oferece, perdendo a nossa vida. Porque os prazeres do mundo só nos levam à morte, à destruição. Basta ver quantos jovens nas drogas, fadados então à condenação pelas suas escolhas. Entre nós não pode ser assim. Devemos então estar sempre vigilantes, agindo, construindo o reino de Deus. E finaliza então o Evangelho de hoje dizendo: o que vos digo, digo a todos, vigiai. Então essa é a palavra de ordem do Senhor para cada um de nós, queridos e amados irmãos. A primeira leitura de hoje, extraída então do livro do profeta Isaías, vai nos narrar justamente esse povo que agora então volta do exílio e está passando dificuldades, não vê as mudanças acontecerem, sente-se abandonados por Deus. Mas o que fazer diante dessa situação? Entregar-se plenamente ao fracasso? Não, o profeta Isaías vai nos ensinar o caminho que nós devemos percorrer. É olhar para a nossa vida e perceber que, se nós estamos passando então por situações adversas, são consequências das nossas atitudes. Reconhecer o nosso pecado. E o tempo do advento também nos proporciona isso. Olhar para dentro de nós e perceber então os nossos erros, nossos pecados, e buscar então ali reorientar a nossa vida para aquilo que realmente vale a pena, vencendo o pecado. E é claro que uma boa confissão também nos ajuda a bem celebrar o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é preciso então olhar, reconhecer que somos pecadores, reconhecer as nossas falhas, pedir a Deus que perdão e retomar a nova caminhada, poder então construir e escrever uma nova história. E aí então poderemos crescer nesse relacionamento com Deus, como nos diz ainda a primeira leitura. Inicie dizendo: Senhor, Tu és nosso Pai, nosso Redentor, eterno é o Teu nome. E olha que bonita essa postura do profeta, reconhecer Deus como Pai, aquele então que é o nosso Redentor, o nosso Salvador. Então é esse relacionamento que nós somos chamados então a criar com Deus. E tudo isso através da oração. Poderemos então crescer nessa intimidade com Deus, a tal ponto de poder então sentir Deus como o nosso Pai, ou como Jesus mesmo nos ensina, o Abá, o papaizinho, que cuida e olha por cada um de nós, que é o nosso Redentor, que é o nosso Salvador. Então é preciso, de fato, ter esse relacionamento com Deus, porque Deus quer sempre o melhor para a nossa vida. E a primeira leitura ainda continua, o profeta então vai falar: Ah, Senhor, se descesses os céus. E isso aconteceu em Jesus Cristo, quando Ele assumiu nossa condição humana, quando Ele desceu do céu. Ele então estabeleceu morada entre cada um de nós. Então nosso Deus é fiel, Ele cumpre as suas promessas. Ele vem ao nosso encontro e nos fortalece. E quero destacar aqui também o finalzinho dessa primeira leitura, onde então o profeta convida também para que nós possamos fazer essa experiência de maneira especial nesse tempo do advento em preparação ao Natal. Assim mesmo, Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos barro, Tu, nosso oleiro, e nós todos obra de Tuas mãos. Então essa experiência de ser barro e deixar que o Senhor então, como oleiro, Ele construa a nossa vida. Porque o Senhor sempre faz o que é bom, o que é perfeito para cada um de nós. É preciso então crescer nessa confiança, nessa intimidade. Se as pessoas, as coisas desse mundo têm te decepcionado, confie em Deus. Deus é diferente, Deus é fiel. Viva essa verdade, creia, confie, porque Ele pode fazer nova todas as coisas em sua vida. E aí então nós podemos, com o salmista de hoje, fazer essa experiência de sentir a face de Deus iluminando a nossa vida, nos ajudando a enxergar as nossas misérias, os nossos erros, os nossos pecados.
Iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. Então, até mesmo para poder reconhecer os nossos erros, os nossos pecados, nós precisamos da graça de Deus. Iluminai, Senhor, a vossa face sobre nós, para que possamos enxergar os nossos erros, os nossos pecados e nos convertamos. Então, em tudo nós precisamos do auxílio de Deus. Se não fosse Deus na nossa vida, não seríamos nada. Estaríamos fadados ao fracasso. Então vamos retomar essa caminhada, confiando plenamente nesse Deus que nos oferece uma nova oportunidade de poder reconstruir uma nova história. E a segunda leitura de hoje da carta de Paulo aos Coríntios, Paulo então, ele faz aqui a sua saudação, é o início da carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios. Então ele vai fazer a sua ação de graças, louvando e bendizendo a Deus pela comunidade que acolheu a palavra de Deus. E é interessante porque a comunidade de Coríntios, a comunidade então portuária, e sabemos que cidade onde tem porto, tem prostituição, tem injustiça, violência, tanta situação de morte. E aí é interessante porque Paulo, ele começa a pregar nas sinagogas, ali na comunidade, e só que diante da pregação de Paulo, entra em conflito com as crenças dos judeus, e ele é expulso da sinagoga. E o que Paulo faz? Desiste? Não, pelo contrário, continua a pregar. E ali então se reúne um número de pessoas e forma essa comunidade de Coríntios, mas que sofre com influência da cultura grega, sofre todas essas influências próprias da cidade. E Paulo então vai pregar o Evangelho e louva a Deus porque nasce dessa cidade um grupo de pessoas que acolheram essa verdade e assume essa proposta de vida, a qual então Paulo anunciou, ou seja, Jesus Cristo, o Filho amado de Deus, que morreu e entregou a sua vida, derramou seu sangue por amor a cada um de nós. Então Paulo anuncia o querigma, eles acolhem e agora então formam essa comunidade. E por isso Paulo louva a Deus. E nós também somos convidados então a fazer essa mesma experiência. Diante então da rejeição da palavra de Deus, diante das pessoas que se encontram aí preocupadas com os seus próprios interesses, com os seus bens materiais, com o seu dinheiro, com suas riquezas, seus luxos, seus prazeres, nós somos convidados então a anunciar um Deus que assumiu a nossa condição humana, se fez pobre, nasceu ali num coxo de animal, não teve berço de ouro, foi um coxo de animal que o acolheu, não foi em um hotel, não foi ali num palácio, foi numa estrebaria, lugar de animais. Tudo isso para nos mostrar que as coisas boas dessa vida não é preciso de luxo, de riqueza, mas na simplicidade, na humildade que nós podemos então contemplar o amor infinito que tem fonte e origem em Deus. Então Natal é isso, é celebrar o amor que quer encontrar abrigo e morada em cada um dos nossos corações. Portanto, queridos amados irmãos, que possamos acolher então a proposta desse primeiro domingo do Advento de vigilância, que possamos estar sempre vigilantes e que o Senhor então nos ajude a poder então colocar em prática os seus ensinamentos, para que nós possamos então olhar para a nossa vida e enxergar os nossos pecados, possamos buscar a conversão e assim poderemos então ofertar ao menino Jesus uma belíssima manjedoura que é o nosso coração, onde então ele pode ali nascer e estabelecer sempre a sua morada. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que faz parte dessa nossa família, desse nosso canal do YouTube. Você que se inscreveu, muito obrigado. Você que ainda não se inscreveu, não perca a oportunidade. Clique aqui em inscrever-se. Venha também aí fazer parte dessa família. Ative também o sininho para que você fique aí por dentro dos vídeos novos que eu vou postando. E ajude-nos a compartilhar, divulgar esse vídeo, esse canal, para que a Boa Nova de Cristo alcance os corações de tantos irmãos que precisam também redescobrir o amor desse Deus que vem ao nosso encontro e que está no meio de nós. O Senhor esteja convosco,
Ele está no meio de nós. Por intercessão do Imaculado Coração de Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a cada um de vocês. Fiquem na paz do Senhor e até o próximo vídeo, se ele assim nos permitir. E espero por você.